Olá! O Centro de Educação à Distância do Instituto Federal Catarinense desenvolveu este tutorial para auxiliar você docente no desenvolvimento das atividades de ensino remotas. Como você já deve saber, as atividades presenciais foram suspensas, mas o calendário escolar e acadêmico está mantido até novas decisões. A partir de hoje, e fundamentados na Resolução 18/2020 do Consuper, ficam instituídas no Instituto Federal Catarinense as atividades de ensino remotas. Você deve estar se perguntando: e o que devemos fazer a partir de agora? Fique tranquilo, nós te ajudaremos. É importante compreender que o acompanhamento dos estudantes acontecerá em caráter especial, utilizando as ferramentas institucionais que auxiliem na execução das atividades de ensino remotas, como no regime de exercícios domiciliares já executado em nossos campi. Essa medida será adotada durante o período em que a circulação e a concentração de pessoas ainda estiver restrita. Como forma de garantir o registro e a memória de todo o processo, todas as atividades remotas devem ser obrigatoriamente registradas no SIGA-A e realizadas por meio da turma virtual. Para isso, realize os seguintes passos. Número 1. Acesse o SIGA-A. Número 2. Entre no módulo docente e selecione uma das suas turmas. Número 3. No menu Turma Virtual, utilizado habitualmente para cadastro de aulas e registro de frequência, você deve clicar em Configurações e, em seguida, Publicar Turma Virtual. Número 4. Abrirá uma página para a seleção. Clique em Sim e salve sua ação. Mas, atenção! Cursos não cadastrados no SIGA-A devem garantir os registros das informações no respectivo sistema de registro acadêmico. Acompanhe o passo a passo e a vídeo explicação sobre como acessar a turma virtual. Como já mencionado anteriormente, as atividades de ensino remotas seguem a mesma lógica do regime domiciliar, e é por este motivo que você não deve esquecer de elaborar o plano de atividades remotas. Em seguida, basta postá-lo no SIGA-A. Esta postagem pode ser feita em diferentes espaços do sistema acadêmico. Entre eles, podemos citar tópicos de aula, notícias ou ainda arquivos da turma. Cabe a você, docente, definir a melhor opção. Cadastre antecipadamente os tópicos de aula no SIGA-A para que você consiga realizar o vínculo das aulas e das atividades na turma virtual. Depois que você cadastrar os tópicos de aula e fizer a abertura da turma virtual, será necessário que você acesse e clique em editar tópico, ainda pela turma virtual, cadastrando assim a sua aula. Busque construir um caminho, uma trilha de aprendizagem a ser seguida pelos estudantes, que lhes traga clareza e objetividade do que precisa ser feito em cada aula. Na parte inferior da tela, você encontrará um link para acessar um exemplo prático que lhe auxiliará na construção de sua trilha de aprendizagem. A seguir, indicaremos alguns tutoriais, em ordem de relevância, que irão lhe auxiliar na utilização da turma virtual e das ferramentas disponíveis, como, por exemplo, chat e fórum. Cada docente deverá avaliar as características dos componentes curriculares sob sua responsabilidade, no sentido da adequação destas ferramentas à natureza dos componentes. Algumas instituições montaram tutoriais que facilitam o entendimento de como utilizar a turma virtual e suas ferramentas. Utilize os links disponibilizados para acessar esses tutoriais disponíveis.
Organização da turma virtual. Ao organizar o ambiente, busque manter uma comunicação clara e objetiva e esteja sempre solícito às dúvidas que aparecerem. Lembre-se que nossos estudantes estão habituados à presencialidade, ou seja, atividades remotas podem fugir um pouco de suas rotinas e dificultar o processo de interação e aprendizagem. Fique atento. Buscando potencializar a clareza e objetividade na comunicação, sugerimos que você, ao abrir a turma virtual, poste uma notícia por meio do SIGA-A. Contextualize os estudantes sobre o cenário atual de atividades de ensino remotas. Informe sobre o plano de atividades remotas na mesma lógica do exercício domiciliar, considerando o uso da turma virtual para o desenvolvimento das atividades de ensino remotas. Apresente qual será a dinâmica de desenvolvimento do componente curricular. Oriente os estudantes que os conteúdos serão disponibilizados a cada aula e que serão indicadas atividades relacionadas aos conteúdos. As frequências do aluno serão vinculadas à entrega das atividades. Mantenha-se disponível para tirar dúvidas e informe quais canais serão usados por você, assim como os dias e horários para turmas específicas ou grupo de alunos. Orientações da aula. Como realizá-las de forma adequada? Indicamos que você elabore orientações e atividades para cada aula. Isso ajudará o estudante a ter clareza quanto ao desenvolvimento de cada uma das atividades indicadas por você. Observe nos exemplos como organizar o passo a passo para que o aluno visualize e compreenda as atividades de cada aula. Exemplo 1. Organizando a trilha de aprendizagem. O exemplo 2, assim como no exemplo 1, o docente organiza a estrutura de sua aula com um início, um meio e um fim. Ou seja, o estudante sabe qual é o objetivo do docente e, ao mesmo tempo, o que ele precisa desenvolver a partir dessa aula. Chama atenção para a ferramenta Fórum, disponibilizada na parte inferior do exemplo. Esta ferramenta ela é uma excelente estratégia para a utilização de atividades remotas dentro do SIGA-A, pois ela não sobrecarrega o sistema e facilita o acesso dos estudantes com internet limitada. Ao organizar a trilha de aprendizagem, evite ao máximo fazer o upload de arquivos no SIGA-A. A capacidade do sistema é limitada. Prefira a indicação de links que direcionem os estudantes aos arquivos. Uma boa alternativa é utilizar plataformas como o Google Drive e o Google Classroom, que permitem postagens de arquivos e não comprometem o espaço no sistema. No canto inferior da tela, você pode acessar os tutoriais para a utilização do Google Classroom. Agora, vamos apresentar informações gerais e importantes. O fórum e o chat, por exemplo, podem ser utilizados como estratégias para a realização de atividades remotas dentro do SIGA-A, que não sobrecarregam o sistema e facilitam o acesso de estudantes com internet limitada. Se você tiver dúvidas de como utilizar estas ferramentas, acesse os tutoriais já apresentados anteriormente. As frequências dos estudantes estarão vinculadas à entrega das atividades e, por este motivo, indicamos que você vincule uma atividade a cada aula, mas muito cuidado para que as atividades tenham carga horária compatível com o tempo de aula. O plano de atividades remotas deve contemplar o período de 17 de março a 16 de abril, conforme o decreto de interrupção das aulas. As atividades remotas não substituirão a necessidade da avaliação presencial, que deverá obrigatoriamente ter peso maior que as atividades remotas. Professor, seu papel é muito importante. Contamos com você. Caso tenha dúvidas, entre em contato com a DEP ou o CGE do seu campus. Finalizamos aqui o nosso tutorial. Lembrando a todos que estamos distantes fisicamente, mas unidos em nossa missão institucional para superar essa fase. O Centro de Educação à Distância do Instituto Federal Catarinense agradece a sua participação e se coloca à disposição para auxiliar no que for possível. Um abraço e até breve!